Então, bora lá para mais uma aula aqui sobre velocidade média. Cara, e essa aula é extremamente importante. Por quê? Porque se você analisar o que a gente vai ver aqui de uma forma diferente, você chega num resultado totalmente inesperado. Então, vamos lá. Qual que é a ideia da aula aqui? A gente vai falar sobre trajetória, mas a gente precisa saber de quem? Do referencial. Então, vamos nos organizar aqui primeiro. Primeiro a gente teve uma aula 1 lá de velocidade média, eu fiz uma aula geral, que você precisava, começando com o corpo extenso, corpo pontual, e aí eu descrevi trajetória, o que é velocidade média, variação de espaço. Depois a gente resolveu 3 exercícios, lembrando que tem uma lista de exercícios aqui embaixo. Se você não assistiu essas 2 aulas, volta lá e assiste. Aqui embaixo tem uma lista de exercícios para você treinar, fazer. Também tem o clube de física, é um curso comigo, que você tem das aulas, minhas aulas gravadas. E aí você tem acesso a um espaço onde você pode tirar dúvidas lá, referente a todo o material. E também tem uma lista de exercícios de física, com todo o conteúdo de física, e uma planilha junto, que é a PRF, Padrão de Reconhecimento de Física, que é onde todas as questões têm um padrão de lógica ali para você analisar, e aí tudo está num pacote só. Clube de Física é uma coisa, o PRF é outra, os links estão aí aqui embaixo, você fica à vontade. Se você estiver assistindo em outra plataforma esse vídeo, só mandar um direct para mim que a gente resolve. Beleza? Então vamos analisar aqui. A gente viu uma situação que foi o seguinte: para eu falar com o corpo está em movimento em repouso, eu tenho que saber quem é o referencial. Porque qual que é a ideia de movimento em repouso? Movimento é quando eu sou referencial e aquele objeto que eu estou analisando, conforme o tempo passa, ele muda de lugar. Então, se eu sou referencial e estou olhando o objeto, ele está mudando de lugar, então ele está em movimento. Em análise, fisicamente falando, é isso. Beleza? Se eu estiver num carro junto com uma pessoa e a gente viajar 10 horas um do lado do outro, eu, de referencial, olhando ele estava em repouso. Porque o tempo passou, mas ele continuou do meu lado. Então, não mudou de lugar. Entendeu? Eu entendi que o carro muda de lugar. A gente já falou sobre isso numa determinada aula. Então, é importante a gente dar uma revisada aqui. Certo? Agora eu vou falar de trajetória. Trajetória é quando alguns corpos é abandonado. E aí a gente precisa saber disso, porque alguns exercícios aqui em velocidade média cobra isso. Então, vamos lá. Presta atenção. Nesse caso aqui que eu vou fazer aqui uma análise junto com vocês, se eu tenho o meu canetão aqui na mão, se eu soltar ele, nesse caso aqui, se eu soltar ele, a trajetória dele é reta, para baixo, pro chão. Beleza? Aqui, ó, vai pro chão. Retinho. Certo? Tranquilo. Agora, aqui nesse caso, eu estou parado. O referencial inicial, que seria eu, estou parado. Quando eu estou em movimento, já é um pouco diferente. Se liga na situação. Vou desenhar aqui uma situação de um avião. Eu sou um excelente desenhista, você vai entender de cara. E aqui eu tenho um avião. E aí eu vou imaginar o seguinte. Esse avião, ele soltou uma caixa. Ele soltou uma caixa. Ele tem uma caixa aqui, ó. E ela vai ser abandonada. Beleza? Tranquilo? Agora vamos imaginar aqui comigo. Se eu estou dentro do avião, e solto a caixa, desconsiderando a resistência do ar, né, o atrito, somente ali a caixa. Quando a caixa cair, o que vai acontecer? Eu vou ver a caixa caindo reta até bater lá no chão. Beleza? Quem está olhando de lado não vê isso. Vou justificar o porquê. Vou colocar valores aqui agora. Vamos imaginar que o avião está a 100 não, 1000, né? Porque ele anda com altíssimas velocidades, 100 km por hora. Quando eu abandono a caixa, ela também está a 1000 km por hora, porque ela estava dentro do avião. Concorda comigo? Todo mundo está dentro do avião, 1000 km por hora, todo mundo está a 1000 km por hora. Só que esse avião está com movimento para onde? Para frente. A caixa também, quando ela é jogada, ela está a 1000 km por hora, acompanhando o avião. Então, ela também está com a mesma velocidade. Para quem está dentro do avião e solta a caixa e o avião continua com a mesma velocidade. Olha isso aqui, ó. Olha essa análise. Esse é o avião, essa é a caixa. Está em movimento, ó. Quando eu solto a caixa continua em movimento. Beleza? Vou fazer de novo. A caixa, o avião. Os dois estão em movimento. A caixa está presa no avião. Na hora que eu solto a caixa, ela faz isso, ó.
Beleza? Tranquilo? Quem está dentro do avião vai ver a caixa caindo reto, porque quando a caixa cai, o avião e a pessoa continuam vendo a caixa no mesmo, indo para o mesmo lugar, retinho para baixo. Então, teoricamente, cai reto, certo? Só que quem vê de fora, não é assim que funciona. Porque você concorda comigo que a cada momento que a caixa cai, ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Deixa eu desenhar de uma forma que vai ficar mais exagerada. Ela vai estar aqui, ó. Ela vai fazer isso, ó. Ela vai fazer assim, ó. Porque quando eu solto a caixa, ela não vem reta e cai aqui no chão. Ela vai continuar em movimento e cair aqui. Então ela vai descrever assim, ó. Lateralmente ela vai fazer essa curva aqui. Mas quem olha de dentro do avião, ela está caindo reto. Por que você está descrevendo essa aula? Porque essa aula é extremamente importante em análise de trajetória de objetos. Outra coisa extremamente importante, se você entendeu isso aqui agora, já dá um likezinho, que eu acho que já valeu, ou escreve no comentário. Manda um comentário, põe um emoji só para eu falar, tá valendo, as aulas desse cara aí, tá começando agora, tá valendo a pena. Beleza? Edivan, né? Outro dado importante e básico, isso não precisa nem dessa aula de física. Quando você está dentro de uma cadeira lá do carro, pode ser no carro, você solta lá o seu celular, ele não cai no chão do nosso alho ali do carro, não cai reto, não caiu retinho, por causa disso que a gente explicou. Porque tanto você e o celular estão com a mesma velocidade. Quando você solta, o objeto e você está em movimento, então vai cair ali. Beleza? Quando eu falei da caixa sem a resistência do ar, é porque aí ela faz isso aqui. Porque em física, geralmente, a gente vai resolver boa parte dos exercícios sem a resistência do ar. Porque se tivesse resistência do ar, na hora que eu solto a caixa, você considera comigo que ela tem uma área de contato aqui, o vento bateria nela e ela ia ser jogada para trás ali. É assim que funciona. Por isso que a galera do exército e tal tem que saber como abandona lá as caixas de sobrevivência, vamos falar assim. Os caras treinados para isso. Aqui na física, não. A física você desconsidera a resistência do ar. Então, tem dois tipos de trajetória, de quem olha de dentro e de quem olha de fora. Certo? Entendeu aí? Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar e ficar bom. Então, seguindo aqui no exercício, ele fala assim, ó, no interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante de 1000 km por hora, o passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, no qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. Aí tem P, Q, R, S. Ele quer saber qual é a posição correta aí, ó, a perguntinha aí, né? Comanda aí. O copo, ao cair, atinge o piso do avião, próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Cara, se você olhar aí, você tem lá os pontos no chão e o passageiro está sentado aqui de boa, ó. De boa. Segurando o copinho aqui na mão. Aí você tem os pontos P, Q, R e S. Cara, é lógico que dentro do avião, o copo, a pessoa, tá tudo a mesma velocidade, que é o 1000 km por hora. Na hora que o copo cai, ele cai em R. Dentro do avião, ele cai em R. Agora, se a gente estivesse analisando aquela situação que eu te falei da caixa, aí ele ia fazer uma parábola ali, né? Uma metadezinha dela ali, e aí sim seria talvez um ponto diferente, considerando que não tem a resistência do ar. Não cairia em R, cairia em S. Certo? Então, a resposta dessa questão é a letra R. Letra R não, né? É a ponto R aí. Certinho? Então é isso. Então a aula seria sobre trajetória. Cara, essa aula é extremamente importante. Mas na frente vai ter mais vídeo aqui. Não sei que hora que você vai estar assistindo isso. Hora não, né? Quando você vai estar assistindo. Com certeza vai ter mais exercícios relacionados a esse assunto. Falou, valeu, obrigado. Clube de Física, PRF. Me segue no Instagram. Deixa seu like, compartilha, se inscreve. E já sabe o que você tem que fazer. Muito obrigado.